Oi, gente, tudo bem? Se você é professor iniciante de inglês e está se sentindo um pouco inseguro, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você algumas dicas que eu gostaria de ter recebido quando eu comecei a dar aula. Para quem não me conhece, o meu nome é Jéssica, eu sou professora de inglês no ensino fundamental e no ensino médio desde 2019. Antes disso, eu dei aula em curso de idiomas, mas são coisas bem diferentes. Não tem tanto tempo assim que eu atuo em sala de aula, né? Eu considero pouco tempo. A minha mãe, por exemplo, é professora há quase 40 anos, é mais que a minha vida inteira. Eu estou trabalhando em escola há 7 anos e nesses 7 anos, gente, eu aprendi bastante coisa. A primeira, eu já vai aí a primeira dica para você. Lembre-se que ser professor é uma profissão como todas as outras. A gente entra com um certo conhecimento, mas muito da nossa profissão nós vamos aprender durante a lida, né? Durante o exercício da nossa atividade. Então, a minha primeira dica para você, professor que está começando agora, é não se cobre tanto. Nós não temos como saber de todas as coisas, né? Tem muitas coisas específicas do trabalho do professor que as pessoas nem vão lembrar de te contar. Você só vai descobrir mesmo enquanto você estiver ali trabalhando, né? Interagindo com os alunos, com os pais, com os coordenadores. Então, calma, né? Você vai ver que você vai aprendendo muito de um ano para o outro, né? Então, o meu primeiro ano, eu sempre falo que o primeiro ano para o professor é o pior. Então, o meu primeiro ano foi muito difícil, mas no segundo já foi melhor, porque eu aprendi algumas coisas. Hoje eu me sinto muito mais preparada para trabalhar em sala de aula. A minha segunda dica para você, professor, é nesse começo, não improvise. Não improvise. Planeje as suas aulas, tenha as suas aulas anotadas. Além das suas aulas, tenha sempre um plano B, que seja uma atividade, né? Caso sobre tempo no final da aula. É, por exemplo, se você planejou alguma coisa, slide, por exemplo, não fica só no slide, não, tem um plano B, porque se naquele dia o projetor não estiver funcionando, não tiver internet, alguma coisa assim, você tem um plano B. Então, não improvise, planeje as suas aulas, faça, né, por escrito ali o passo a passo. Esse começo é muito chato, né, porque você vai precisar planejar todas as suas aulas. Eu hoje já não planejo da mesma forma que eu planejava no meu primeiro ano. Mas porque, como eu falei com vocês, a gente vai aprendendo, a gente vai pegando a prática com o passar do tempo. A minha terceira dica para você é conhecer os seus alunos. Conhecer os seus alunos no sentido de saber o quanto de conhecimento eles têm em relação ao inglês. Procure saber se os seus alunos, se eles fazem um curso, né, além da escola. Procure saber as experiências deles com o inglês. Você vai ver que tem alunos que são muito bons, tem alunos que fazem curso, tem alunos que aprendem com jogos, então você vai ver ali que os seus alunos, eles vão te dar material para você trabalhar, né? Então, conhecer os alunos é importante para que você consiga planejar coisas, atividades para alcançá-los. A minha quarta dica para você. Ah, gente, só voltando na terceira dica, eu gosto sempre de fazer com os meus alunos uma prova diagnóstica, uma avaliação diagnóstica. Às vezes eu faço numa folhinha mesmo, ou às vezes eu uso algum site. Eu não me lembro de cor agora, eu vou deixar aqui na descrição um site que ele é legal para mostrar ali o nível de proficiência do aluno. Se você tiver tempo, dá para fazer em sala, ou você pode pedir para eles fazerem em casa e te falarem o resultado na sala. Isso vai te ajudar a ter um norte, né? Saber se você pode puxar mais ou se você vai precisar oferecer uma base ali. Mas saiba, olha, já vou colocar uma dica aqui, ó, dentro da outra. Saiba que as suas turmas, 99% das vezes, elas vão ser muito heterogêneas. Você vai ter um aluno que fala inglês melhor do que você e você vai ter um aluno que não sabe
Não, eu não gosto de falar que não sabe nada, né? Eu acho difícil hoje em dia ninguém saber nada de inglês. Mas você vai ter um aluno que sabe muito pouco, que tem uma pronúncia muito pobre, um vocabulário muito pobre, e você vai ter que dar aula para esses dois. Eles estão dentro da mesma sala. Mas é interessante saber o nível médio da turma, ok? A minha quarta dica é fale inglês na sala de aula. Mas, Jéssica, você acabou de falar que a turma é muito heterogênea. É, mas falar em inglês na sala de aula vai ajudar a colocar os alunos no clima da aula de inglês. Eles vão ficar muito mais interessados, eles vão ter que prestar atenção ali no que você está falando, e eu acho muito bonitinho que eles começam a tentar imitar a gente. Então, eu, por exemplo, sexto ano, eu tenho ali alguns comandos, algumas coisas básicas que eu falo com eles. Então, Good morning, how are you? Open your books. Can you read for me? Let's talk, everybody. Coisas simples assim. Mas às vezes eu introduzo alguma coisa falando inglês. Eu falo, guys, do you like animals? What animal do you have in your house? Do you have a pet? Ah, dog or a cat? Tem muitas coisas que eles vão conseguir compreender. Então fale, faça gestos, desenhe no quadro. Eu não desenho nada, nada. E aí, toda vez que eu vou tentar desenhar alguma coisa no quadro, vira uma festa, né? Porque vira um jogo de adivinhação. Então, fale inglês na sala de aula para colocar os alunos nesse clima da aula de inglês. Gente, é importante que a aula de inglês seja legal. Os alunos, eles tendem a achar que a aula de inglês é aula para não fazer nada, é aula para descansar, né? Então, assim, eu gosto de criar um clima legal na minha sala, para eles saberem ali que esse é o momento do inglês. Mais uma dica, dica número 5, eu acho. Eu só escrevi as dicas aqui e não numerei, gente. A dica número 5 é varie as atividades. Mas antes de falar dessa dica 5, eu acho importante que você é, defina as expectativas da disciplina com os seus alunos. Os alunos, eles ficam frustrados muitas vezes porque eles acham que o foco da aula vai ser falar inglês. E eu sempre gosto de explicar para eles no começo do ano que o nosso objetivo na escola, dentro dos documentos, né, das normas ali para o ensino de inglês na escola, não é esse, né? Dentro da escola, o nosso objetivo é muito mais o ensino de um inglês instrumental, então explicar para eles que a gente vai trabalhar mais com textos, né? Que o nosso objetivo é aprender palavras, as estruturas das frases, né? Que a gente vai falar um pouquinho, mas que esse não é o nosso objetivo principal. Mas aí, gente, para não ficar chato, né? Para não ficar só aquela coisa, porque em inglês, quando a gente fala inglês instrumental, a gente está quase que falando em gramática, né? E vocês vão ver, se vocês ainda não tiveram contato com material escolar, vocês vão ver que o livro de inglês, ele é muito gramatiquento. E aí o que que a gente faz, né? Para não ficar só gramática, gramática, gramática. Varie as atividades. Leva um jogo, leva um vídeo, uma música, promova algumas competições. Tem coisas simples que a gente consegue fazer em sala que engaja os alunos e torna aquele aprendizado ali mais divertido. Vou dar um exemplo de atividade que eu faço com o sexto ano. Depois que eu ensino para eles o present continuous, eu gosto de fazer uma atividade com eles que é assim: eu entrego uma imagem em que tem várias coisas acontecendo, várias. Tem gente brincando, gente nadando, gente cozinhando, gente conversando, várias coisas. E aí eu coloco eles em trios, em grupos, e eu falo com eles assim: ó, vou marcar 5 minutos no relógio para vocês escreverem o máximo de frases que vocês conseguirem sobre as coisas que as pessoas estão fazendo nessa imagem. Gente, trabalhei vocabulário, os verbos, a estrutura afirmativa, negativa e interrogativa do present continuous em forma de competição. Eles gostam, principalmente sexto ano, fica bem legal ali
É muito interessante. Outra atividade que eu faço quando eu estou ensinando conditional sentences, eu gosto de entregar para eles ali frases separadas e eles têm que juntar as frases, né? Ou então eu dou várias palavras separadas e eles têm que juntar. Tem várias atividades simples, juntar para formar frases. Tem várias atividades que a gente consegue fazer, dá para procurar na internet, né? Inclusive, na hora que você for preparar suas aulas, você pode consultar a internet também, é uma excelente aliada, tem muita ideia boa. Claro que muita coisa você vai ter que adaptar, né? Mas dá para fazer. A sexta dica, acho que é sexta dica, tem um pouquinho a ver com o que eu já falei, que é não foque só em gramática. Por mais que esse seja, né, você vai ver que esse é o conteúdo do livro. Eu até gravei um vídeo antes desse falando do meu planejamento anual, como que eu faço planejamento anual. E aí, gente, é importante fazer esse planejamento também para você saber quando você vai conseguir incluir outras atividades além daquelas que estão no livro. Então, por exemplo, em todas as minhas turmas, eu sempre passo um trabalho cultural. O que é esse trabalho cultural? São pesquisas para que eles conheçam as culturas de outros países. Então, tem gente, que os meus alunos amam, que é o seguinte: eu peço para eles pesquisarem sobre a gastronomia de um país falante de inglês. Então, por exemplo, eles ficaram com os Estados Unidos. Cada grupo fica com um país diferente. E aí eles ficaram com os Estados Unidos. E aí eles vão pesquisar sobre a gastronomia, os principais ingredientes, as tradições, e no final eles têm que preparar um prato e levar para a sala para todo mundo experimentar. Então, por exemplo, eles estavam lá fazendo a pesquisa sobre os Estados Unidos. Eu sempre peço um prato salgado e um prato doce, e aí eles vão, apresentam tudo que eles aprenderam, e no final a gente degusta ali um pedacinho. Vamos supor que eles escolheram torta de maçã e o mac and cheese, né? Todo mundo prova ali um pouquinho, é uma festa. Fala sério, quem que não gosta de comer, né? E ali eu trabalho um pouco da cultura desse país. Outra coisa que eu sempre faço é atividade de listening. O livro tem algumas, mas eu gosto de levar extras também, alguns vídeos que eu pego na internet e aí eu monto atividade. Eu gosto de levar vídeos também, então um vídeo com notícia, aí vai dependendo da série, né? É um vídeo com notícia, um vídeo com curiosidade. Por exemplo, no 7º ano que eu trabalho com esporte, eu sempre mostro um vídeo dos esportes lá nos Estados Unidos, né? Outra coisa, o nosso foco não é a fala, mas eu sempre tento fazer em sala atividades em que eles vão falar um pouquinho, né? Então, às vezes eu peço para eles lerem um diálogo e aí cada um é, é, fala, né? Cada um fica com um personagem do diálogo. Às vezes eu ensino ali uma estrutura de pergunta e resposta e peço para eles perguntarem e responderem, né? Coisas desse tipo para a gente poder ter pelo menos um pouquinho de fala. Agora, uma coisa que eu faço sempre, 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 é trabalhar a pronúncia do vocabulário que nós estamos estudando. Então, se nós estamos trabalhando os animais, eu vou pedindo para eles repetirem, né? E aí eu falo cat, ele fala cat, parrot, parrot, e por aí vai. E aí, primeiro eu vou na ordem que está no livro deles, e depois eu começo a fazer numa ordem totalmente aleatória. E ai, gente, ó, já me perdi nas dicas, vão anotando aí. Nessas aulas de vocabulário, eu gosto de terminar a aula fazendo forca. Sucesso, tá? Depois vocês lembram de vir aqui me agradecer. Forca é sucesso. Eles amam, tá? Parece besteira, mas não, é uma festa. Outra coisa, outra dica é faça o seu planejamento, não deixe, gente, fazer planejamento não é besteira, não é, eu juro para você, parece perda de tempo, mas não é. Faça o seu planejamento anual, se a escola exige que você faça um planejamento bimestral, faça ele bem feito,
Mas lembre-se, é a nossa próxima dica aqui, dica 7, eu acho, seja flexível. O que que isso quer dizer? Se você está vendo que os seus alunos não estão aprendendo o verbo to be, não adianta você tentar pular para o simple present. Um exemplo. Se eles não estão aprendendo o verbo to be, não adianta tentar ensinar present continuous. Então, por mais que o seu planejamento esteja falando assim, meu filho, você tem que ensinar o present continuous agora. Não, peraí. A gente tem que ser flexível, né? A gente tem que entender também que tem certos conteúdos que vão ser mais demorados, tem coisa que a gente vai ter que voltar, tem coisa que a gente vai passar muito mais rápido do que a gente imagina. Então, faça o seu planejamento, seja flexível, consulte o seu planejamento. Mais uma dica, a oitava é usar a tecnologia a seu favor. Isso aqui é uma dica batida, né? Então, faça uso de YouTube, Kahoot, para fazer alguns quizzes, né? Vídeo, podcast. Use a tecnologia ao seu favor. E agora, eu vou falar para vocês a dica mais importante. Se eu tivesse que escolher uma única dica para esse vídeo, seria essa. Faça da sua sala um ambiente acolhedor e seguro. Gente, os alunos têm muita vergonha de falar inglês, de falar errado e os colegas ficarem pegando no pé. Isso não pode acontecer dentro da sua sala. Você não pode permitir que o aluno tenha vergonha de falar porque o outro vai zoar ele. Isso não existe na minha sala. Isso é uma coisa que eu proíbo desde o primeiro dia. Eu sempre falo com eles: aqui nós somos um grupo, nós somos uma equipe, todos nós estamos aprendendo. Eu sempre falo: ninguém sabe mais do que o outro. E eu ainda brinco com eles, né? Eu falo assim: se vocês já soubessem tudo, eu não tinha emprego. Sempre brinco com eles. Então, assim, os alunos eles precisam saber que a sua sala é um lugar onde tá ok errar. Não tem problema errar, não é feio errar. A gente vai errar e a gente vai corrigir quantas vezes forem necessárias. Então, não permita aquelas coisas assim, você pede para um aluno ler um texto, aí fica um grupinho rindo, fica um grupinho remedando, não deixa, tá? Não deixa. Seja incisivo quanto a isso. A sua sala ela precisa ser um ambiente seguro, um ambiente motivador, em que eles sintam vontade de participar, de aprender, tá? Tome muito cuidado com isso. E mais uma dica é continue aprendendo, continue trocando experiências. Você, professor iniciante, converse com outros professores, saiba filtrar o que você vai escutar. Você vai trabalhar com professores que estão muito felizes no que fazem e outros que não estão, né, gente? Eu acho que isso acontece em todas as profissões, em todos os empregos, né? Então, converse com outros professores, troque experiência, peça ajuda quando necessário. Tem certas burocracias de dentro da escola que a gente leva um tempinho mesmo para aprender. Não tenha vergonha, não tenta fazer tudo sozinho, não. Todo mundo tem um começo, né? Então peça ajuda, converse, pesquise bastante, né? Continue estudando. Às vezes, os alunos eles vão te fazer perguntas que você não vai saber responder e, pelo amor de Deus, o aluno te perguntou uma coisa, você não sabe responder, você pode virar para ele e falar assim: fulano, eu não sei te responder isso agora, mas eu vou procurar saber e na próxima aula eu te falo. E na próxima aula você tem que vir com essa resposta. Você tem que vir com essa resposta e já vou te falar, você já traz algo a mais, que é para mostrar para esse aluno que você está atento, tá? Agora, quando for uma dúvida de vocabulário, gente, eu falo com eles, eu falo: ih, gente, titia não é dicionário, não. Pego o meu celular, abro o meu dicionário, procuro a palavra ali sem problema algum. É claro que quando eu planejo as minhas aulas, principalmente no ensino médio, que tem muito texto, eu leio o texto antes e eu anoto o significado das palavras que eu não conheço antes, né? Porque se eu não conheço, a chance deles conhecerem é menor ainda. E é isso, gente. Essas são as principais. Ah!
Mais uma coisa, uma dica importante. Esse vídeo vai ficar imenso, gente. Ó, deixa aqui nos comentários se você assistiu esse vídeo até o final, deixa o seu like. Professores ajudam professores. Uma dica importante. Não deixe para fazer o seu diário atrasado. Tenta fazer o seu diário assim no dia ou no máximo na semana. Porque se você deixar para fazer no final do bimestre, do trimestre, você vai se enrolar todo. Então, deu a sua aula, fez o seu diário. Outra coisa, é muito importante fazer chamada em sala de aula, tá? Muito importante mesmo. Não deixe os alunos acharem que você é professor que não faz chamada e que tá tudo bem faltar na sua aula. Mais uma coisa, fique atento com data de entrega de prova, tanto que você tem que entregar para a coordenação, quanto você tem que entregar a prova corrigida para os alunos. Fique atento à data para lançar nota no sistema, né? Fique atento ao calendário escolar de uma maneira geral. E é isso, gente. Muitas dicas. Eu ainda poderia falar várias outras coisas aqui, mas aí ficaria um vídeo muito grande, né? Enfim, para mim, essas são as principais dicas para os professores que estão começando agora. É... Ai, mais uma coisa, desculpa. Para você planejar a sua aula, consulte o manual do professor. Livro do professor sempre vem com o manual do professor que vai te ajudar a planejar a sua aula. Às vezes a aula já vem até planejada, né? Você pode pegar aquilo ali e só adaptar alguma coisa ou outra. Use e abuse da internet para poder montar as suas aulas, né? Às vezes eu pego um modelo pronto aqui, agora nem tanto porque, né, já tem um tempo que eu dou as mesmas aulas. Mas antes eu pegava um modelo pronto na internet e eu ia adaptando ali para o meu tempo, para minha turma. Enfim, gente, eu posso fazer uma parte 2, 3 muitas partes desse vídeo, mas essas são as principais dicas aí. Você, meu amigo professor, minha amiga professora, meus parabéns para você que está começando essa jornada. Não é uma jornada fácil, mas é uma jornada muito gratificante. Então, assim, boa sorte para você nesse começo. Como eu falei, não se cobre tanto. Entenda que você está começando, né? O começo de ninguém é fácil. E muito boa sorte para você nesse ano. Não sei se é o seu primeiro ano dando aula, ou se você está indo para o seu segundo, terceiro ou décimo. E muito boa sorte, que dê tudo certo para você e vamos trocar experiências. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Bye, bye!